anjo apareceu para Cornélio e disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Criador. Agora, pois, envia homens a Jope e mande chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Quando o anjo saiu, Cornélio foi lá e conversou com seus criados, com seus empregados, e mandou levar e buscar Pedro, lá de Jope, da casa do Simão, o curtidor. E retirando-se o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava no seu serviço, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Certo dia, por volta da hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, com medo, olhou para ele. O que é, senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falara foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase a hora sexta, ou seja, quase 6 horas, depois das 6 horas. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado, pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Pedro não viu um lençol, ele viu um vaso. As pessoas ensinam que ele viu um lençol. Aqui está escrito que ele viu um vaso. Um vaso como se fosse um lençol, atado pelos 4 pontos e vindo à terra. Observe um detalhe, meu amado. Cornélio era um homem que tinha nas suas veias o sangue correndo, claro, mas não era sangue judeu. Cornélio, como centurião, era romano, não judeu. Cornélio era considerado gentio. Você entende? Em outros tempos, Cornélio se enquadra no que está escrito no Novo Testamento, eu acho que em Efésios, não tenho certeza, você, por favor, veja para mim quando você puder, meu amado. No outro tempos, nos outros concertos, éramos gentio na carne e estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Então Cornélios também era um desses, que no concerto passado, o concerto de Moisés, no concerto de Abraão, ele estava sem Deus no mundo, sem esperança, porque ele era gentio, assim como nós. E o anjo havia dito a Cornélio: ó, Cornélio, vem cá. Tudo que você fez pelo seu próximo, o Criador recebeu. Esse foi o meio que você teve para adentrar na graça. Você está dentro do favor imerecido do Criador. Agora vai na igreja de Pedro, vai lá. Quando você chegar na igreja de Pedro, você vai lá, participa da classe dos catecúmenos e você pede para ser batizado. Depois de 1 mês ou 2 meses, ou alguns anos que você estiver na igreja de Pedro, lá todo mês dando dízimo ao Pedro, e frequentando lá, e cantando e louvando, aí você vai se batizar, que agora você é de Deus também. Eu creio que essa deveria ter sido a orientação do anjo, se o que está aí hoje fosse a verdade. Se isso que nos apresentaram como caminho da salvação, ou seja, o sistema religioso que nós conhecemos, se fosse para ser praticado dessa forma, eu creio que o anjo deveria ter dito isso para o Cornélio. Não é verdade? Deveria estar escrito bem aqui, capítulo 10, verso 5. Quando ele fala assim: agora, pois, envia homens a Jope e mande chamar Simão. Nesse capítulo 5, para mim, segundo o que está aí hoje, está errado. Deveria estar escrito aqui na Escritura, já não falo nem na Bíblia, mas na própria Escritura,
Deveria estar escrito aqui assim, ó. Fulano, vem cá. As suas esmolas chegaram ao Criador. O que você ajudou o pobre, o próximo chegou ao Criador. Agora você vai lá na igreja de Pedro. Vai lá que está lá o pastor Pedro. O pastor Pedro tem um templo que ele montou. Aliás, ele já está cheio de templos por aí afora. Porque de uma vez só, na palavra dele, converteu-se 5.000 almas. Então ele já deve ter muito templo por aí. Ele já deve ter um campo e deve ter uma matriz e várias filiais em vários locais associados à denominação do Pedro. Você vai lá na igreja do Pedro, levanta a mão lá, é uma profissão de fé lá, tem que levantar a mão lá no meio do povo. Depois você vai ficar lá cantando, batendo palma, louvando ao Deus. Aí depois de um tempo você vai participar da classe dos catecúmenos, depois tu vai ser batizado. E depois tu vai ficar todo mês dando dízimo para Pedro, até você morrer, otário. Será que foi isso que o anjo falou para Cornélio? É só você ler, meu amado, que você vai ver que não é bem assim. Essa história acontece contigo. Acontece com as pessoas que você convida para ir no aprisco. Essa história acontece com aqueles que saem para evangelizar hoje por aí. Convida para ir para o aprisco, para ser mais uma ovelha no aprisco, para o pastor tomar gordura, lã, leite e ossos. Mas não é o que acontecia na Escritura a hora nenhuma. Quando Paulo caiu com os olhos fechados, o anjo não mandou ele ir na igreja de Ananias. Procurar o pastor Ananias lá na denominação. Não. O anjo não chegou para Paulo e falou assim: Paulo, agora você já alcançou aqui o Salvador. Agora vai lá na igreja de Ananias, levanta a mão lá. Passa a dar dízimo para Ananias, passa a fazer a obra de Deus lá no Ananias, dá dinheiro para ajudar na obra de Deus. Fica lá com Ananias lá como um membro, depois você vai ser diácono, sei lá o quê. Vai lá para a igreja do Ananias, Paulo. Não é assim que ocorre hoje? As pessoas são convidadas a ir para a igreja, para o templo, para a denominação. Foi isso que ocorreu com Ananias e Paulo? Paulo foi mandado ou foi enviado para a igreja de Ananias? Não. Ananias é que foi até Paulo, porque é ide e não vinde. As pessoas que são escolhidas entre os chamados, que são muitos e escolhidos poucos, os escolhidos não é para vir para o templocentrismo, é para ir. Assim sendo, Paulo não veio para Ananias. Ananias não esperou Paulo ir para ele, mas Ananias foi até Paulo. Agora a salvação chega até Cornélios. Agora não é Cornélios que vem para o templocentrismo de Pedro, porque Pedro não era templocentrista. Pedro não tinha templo. Mas é Pedro quem sai e vai à casa do Cornélios. Pedro pratica o que o Salvador mandou. Ide. Pedro correspondia ao chamado do Salvador para o ide. E você? Você ainda está no vinde para o templocentrismo? Se você está indo para o templocentrismo e o pastor está esperando você vir para o templocentrismo, amado, saiba que isso é contramão. Está ao contrário de Pedro, está ao contrário de Ananias. Quando havia alguém convertido, Ananias ia nesse convertido. E não tinha que esse convertido agora ficar preso a Ananias. Amado, olha para cá. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção. Porquanto existe um só mediador. Quem é ele? É o teu pastor? É quem falou do amor do Salvador para você e te converteu? Não. Esse único mediador é Yahushua, o Messias. Quando Ananias foi um instrumento do Salvador na conversão de Paulo, ele fez o que ele tinha que fazer e nunca mais Paulo ficou preso a ele a nada. Quando Cornélios recebeu a visita do anjo
e agora a salvação chegava também aos gentios. Pedro foi à casa de Cornélio, fez a oração da conversão. Talvez tenha até batizado, eu não posso dizer, ainda vamos ler mais um pouco, eu não sei se está aqui, mas fez o que deveria fazer e pronto. Cornélio não ficou preso, a Pedro não. Porquanto há só um mediador. Pergunto, por que você está preso ao pastor? Ou preso a quem te convenceu do pecado, do erro e do arrependimento? Amados, é por isso que eu não tenho templo para ensinar, nem sinagoga, nem local. Porque não quero ninguém preso a mim. Não tem ninguém que ficar preso ao irmão Rubens. Eu sou apenas instrumento do Criador, como foi Pedro, Paulo, para falar a verdade, sem formar atrás de mim um grupo de ovelhas para me tosquiar. Não me confunda, amado. Você entende?